Olá, meus queridos amigos, queridas criaturas de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para que a gente possa parar um pouquinho, não é? Desacelerar e refletir, ouvir um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus e trazer essa reflexão para o nosso dia a dia, né? Mas antes da gente começar, vamos nos tranquilizarmos, fechar os nossos olhos, inspirar profundamente, solta o ar e vamos neste momento pedir a Jesus e a nossa querida Mãe Maria de Nazaré que nos envolva em amor, em calma, em serenidade, em paciência, em confiança e em fé, muita certeza que tudo isso que estamos passando faz parte do aprendizado de cada um de nós, da humanidade como um todo. Querido Mestre Jesus, nos envolve, nos acolhe e esteja sempre conosco nos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre. Que assim seja, graças Senhor Jesus. Graças a Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez e hoje, meus queridos amigos, queridas criaturas de Deus, nós vamos falar sobre o capítulo do livro Nas Pegadas do Mestre, que fala sobre a justiça humana e a justiça divina. É um texto razoavelmente longo, então assim, eu nem vou ler, mas a gente vai falar só um pouco, só para a gente refletir um pouco sobre a questão. E aí a gente sabe, vamos começar aí falando sobre a justiça humana. Bom, a gente sabe que a justiça humana ela é embasada em leis e que essas leis estão aí com o objetivo de manter a ordem, se for preciso punir, e essa punição com o objetivo de redimir o infrator. As leis, se a gente olhar aí a história da humanidade, no início elas eram muito violentas. Se a gente voltar lá, tem na época lá de Moisés, que era olho por olho, dente por dente. Mas com o próprio progresso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o progresso da humanidade, as leis foram se acomodando à necessidade desta humanidade em cada tempo. Então a gente sabe que hoje essas leis humanas, elas são até, se nós olharmos, elas são bem coerentes, né? E aí, o que eu queria que a gente refletisse é assim, vamos pensar de uma maneira racional, olhando a coisa de uma forma teórica. As leis, elas existem, humanas, e assim elas são bem nobres até. Por quê? Porque as leis existem para deixar definido direitos e deveres de todas as pessoas igualmente. Elas existem para manter a ordem, para que as pessoas possam conviver em sociedade. Elas existem para que nós possamos ter um norte, uma direção. Embora, claro, a gente não precisa entrar nesse mérito, mas a gente sabe que existem muitos países em que, infelizmente, aquém do progresso que a humanidade está tendo em muitos aspectos, existem países cujas leis também são muito rigorosas e ainda um tanto quanto violentas. Mas a gente não vai entrar nessa questão, tá bom? Vamos assim pensar que, assim, olhando por essa questão bem racional,
as leis humanas, elas são assim bem nobres, porque, veja bem, olhando friamente, se as leis existem para determinar direitos e deveres, todos nós temos direitos, mas todos nós temos os deveres de respeitar a liberdade do outro, de respeitar as normas e as regras para um bom convívio social. Então, se alguém infringe essa lei, ele vai ter que assumir essa responsabilidade e pagar por esse erro. E aí, essa lei, ela vai punir. E aí, essa pessoa vai pagar por esse erro por um determinado tempo. Então, ele vai ficar preso, pagando pelo erro cometido no tempo determinado de acordo com a infração que ele cometeu. Então, se ele roubou, ele vai ficar tanto tempo lá encarcerado. Se ele, infelizmente, cometeu um crime, matou alguém, o tempo de reclusão é muito maior. Então, ele vai cumprir essa pena durante um determinado tempo. E qual a finalidade dessa punição? A finalidade dessa punição é que a pessoa possa se regenerar, que ela possa refletir, que ela possa se arrepender, que ela possa aprender, se reeducar. Essa é a finalidade dessa punição dessas leis humanas, inclusive do nosso país. Mas não vamos pensar assim, ei, Bonete, que país é esse que você está falando? Bom, vamos lá, né, gente? Infelizmente, essa não é a realidade da justiça humana no nosso país. A gente sabe que muitas pessoas desrespeitam as leis e nada acontece. A gente sabe que muitas pessoas desrespeitam as leis, são punidas, mas elas não se redimem, elas não se regeneram, elas não se arrependem. E por quê? Porque, infelizmente, o sistema carcerário, estou falando do nosso país, o sistema carcerário do nosso país não proporciona uma condição dessa criatura que cometeu um erro, ele possa ter condição de avaliar esse erro, de se arrepender, de se melhorar, de se reeducar. Mas assim, isso é um problema social sério do nosso país, mas nós não vamos entrar nisso, né? Porque assim, a gente de má notícias, infelizmente, o mundo ultimamente está cheio. Então assim, é só para uma questão informativa. Mas isso é a justiça humana. Então você olhando com esse olhar da proposta das leis humanas, e se você olhar, fazendo um comparativo com a justiça divina no olhar de algumas religiões, você vai falar, poxa, as leis humanas estão muito melhores, né? Estão mais coerentes, estão mais justas. Porque algumas religiões pregam que se você errou, que se você pecou, você vai queimar no fogo do inferno para a vida eterna. Ou seja, então essa justiça divina no olhar de algumas religiões não te dá a chance de você se redimir, de você se arrepender. Opa, alguma coisa não é possível. Porque se eu creio que esse Deus é um Deus justo, amoroso, um pai que está ali protegendo o seu filho, como pode esse Deus, quando você erra, dizer, você errou? Olha, então é o seguinte, não tem mais chance, vai queimar no fogo dos infernos. Então, assim, graças a Deus que no olhar da doutrina a gente consegue trazer essa justiça de Deus bem no coração da gente. E aí, no olhar da doutrina espírita, essa justiça de Deus faz todo sentido. E faz todo sentido através da reencarnação. Porque Deus nos diz, você errou, meu filho? Peraí, vou te dar uma outra chance para você se regenerar, para você se redimir, para você se melhorar e para você evoluir. Aí, Deus nos dá a chance de, numa outra existência, que nós possamos aprender tudo isso através do corpo que a gente vem, através da família onde a gente nasce, através da missão que a gente exerce, através do nosso trabalho, através da convivência em todos os aspectos sociais.
E aí nós vamos passando por dificuldades e situações na vida que são a oportunidade que Deus está nos dando para que a gente possa se redimir de um erro que a gente cometeu antes. Então, assim, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos essa doutrina, que nós temos a condição de acreditar nessa justiça de Deus. Porque se nós levarmos a ferro e fogo, como diz algumas religiões, nós não vamos achar que Deus é justo. Nós vamos ver Deus como uma criatura que ali impõe a sua vontade, uma criatura que castiga, e Deus não castiga. Sabe aquela coisa que a gente dizia para menino, quando o menino fazia uma coisa errada, você fala, olha aqui, não faz isso que Deus castiga. Não, não é assim que a gente tem que ensinar as crianças. Olha, não faça isso. Por quê? Porque isso não é bom por isso ou por aquilo. Não é que Deus castiga, Deus jamais castiga. Ele é justo, ele é benevolente, ele é amoroso. Se nós fizermos alguma coisa de errado, nós mesmo vamos colher o fruto daquilo, mas não é porque é castigo de Deus. É apenas a resposta de uma ação que nós tivemos. Nós temos todo o direito de fazermos as nossas escolhas, mas nós temos que estar preparados para as respostas que essas escolhas vão nos dar. Sejam boas ou sejam ruins, não é castigo de Deus. É uma resposta às nossas próprias ações, porque nós somos responsáveis pelas nossas ações. Então, quando a gente fala, e aí não vou pensar no racional, mas nós vamos pensar no contexto geral, quando você fala em justiça humana e justiça divina, a justiça divina é o que realmente nos dá força, coragem, e nos traz a fé de que assim, eu não estou aqui para errar, mas como nós somos falhos, certamente nós vamos errar. Mas eu sei que Deus, na sua bondade infinita, Ele está ali pronto a me dar uma nova chance para que eu possa me regenerar e aprender. Como deveria ser na justiça humana, como é no fundo a finalidade de todas as leis humanas. E como é a finalidade quando alguém infringe essas leis e ele tem uma punição. A finalidade certamente na prática, na teoria, aliás, é de que essa pessoa possa refletir, possa perceber, possa se melhorar e ao ser reintegrado na sociedade, possa ser uma pessoa melhor. Mas infelizmente, como nós ainda estamos evoluindo, a humanidade como um todo, ainda não chegamos próximos dessa justiça de Deus. Mas Deus, eu sempre quando penso assim nessa questão da justiça de Deus, vem aquela imagem, né, de Jesus falando para Maria Madalena quando ela queriam apedrejá-la e ele disse, atira a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado. E aí todos tinham lá os seus erros, né, todos tinham lá seus pecadinhos, e aí ele disse para ela, agora vai e não peca mais. É isso que Deus faz conosco na sua justiça amorosa. Ele diz pra gente, você errou, meu filho, vai, pega essa chance e não peca mais. Claro que a gente é meio teimoso, né? A gente pega a chance, aí peca mais um bocadinho. Mas o que é importante a gente tirar disso é que Deus tem uma bondade tão infinita para com cada um de nós, que Ele sempre nos dá uma nova chance. E eu digo mais, às vezes, para quem não acredita na reencarnação, por exemplo, para quem não é espírita, seja qual for a religião que essa pessoa tenha, não creia nesse Deus que pune, creia nesse Deus amoroso, que te dá sempre uma nova chance. E se você não acredita na reencarnação, pense, Deus te dá sempre uma nova chance nesta vida. Quantas vezes nós pisamos na bola, erramos com alguém e a gente fica lá, ai meu Deus, eu queria tanto me redimir com fulano, e Deus nos dá uma possibilidade, nos cria uma nova situação para que a gente possa ali se redimir, se corrigir. Então veja, não precisa esperar uma próxima reencarnação quando a gente pisa na bola, não, gente. Deus nos dá chance, oportunidades a cada instante. Basta que a gente observe tudo que está acontecendo ao nosso redor.
Se você, poxa, um tempo atrás eu poderia ter feito isso por fulano, aí depois de um tempão fulano aparece na sua vida e você, oi, beleza, tudo bem aí, tá? Aí, ó a oportunidade de você falar, opa, peraí, agora eu posso fazer isso. Olha Deus te dando uma nova chance. Olha a justiça divina aí. Então, assim, não precisa pensar numa próxima encarnação, não. Vamos usar essa. Se a gente tem 20, 40, 50, 60, 70, 80 anos, não importa. As chances da gente se regenerar de algo que a gente fez que não foi bom são assim, constantes. A todo momento. Basta que a gente preste atenção. Tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir. Porque a justiça de Deus, ela é amorosa, ela é gentil. É um pai. É um pai que está ali envolvendo o seu filho. Sabendo, mesmo sabendo, sabe aquela coisa do filho pródigo? Volta lá, né, meio ressapiado porque pisou na bola, mas o pai está ali, de braços abertos, para nos acolher, para nos mostrar que nós temos sempre a quem recorrer. E a justiça divina é o que nos dá força para dizer: eu não quero errar. Mas como imperfeito que sou, certamente eu vou pisar na bola algumas vezes. Mas Deus, na sua bondade infinita, vai nos dar sempre a chance de nos modificarmos. E é isso que importa. Então, eu quero sugerir para que vocês possam ler esse capítulo. Ele é bem grande, fala uma parte bem específica, bem teórica, bem técnica com relação à justiça terrena. E eu gostaria que vocês lessem. Todo conhecimento nos faz crescer. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais possibilidade a gente tem de buscar a sabedoria. Então, eu gostaria que vocês dessem uma lida, mas o que eu extraí, o que eu gostaria que ficasse assim de reflexão para nós hoje é exatamente isso. As leis humanas estão aí, elas têm como se diz, elas têm uma finalidade de justiça coerente. Se cada país, em cada lugar, elas ainda não são executadas com a sua finalidade inicial, isso é uma questão de desenvolvimento, de evolução de cada sociedade, mas elas estão aí. Elas primam pela liberdade, pelos deveres e direitos de todos por igual. Nós é que precisamos realmente, conforme o ser humano, cada um de nós formos evoluindo, como sociedade isso também vai acontecer. Mas nós temos que trazer para o nosso coração que Deus, Ele não é um ser que castiga, Ele não é um ser vingativo. Deus é amoroso e a sua justiça é justa, a sua justiça é amorosa. Nós sempre temos a chance de nos melhorarmos, de crescermos, de evoluirmos, de pedirmos perdão, de nos arrependermos, porque Deus amorosamente nos dá sempre essa oportunidade. Então, meus queridos irmãos, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu espero que a gente possa refletir sobre isso e que nós possamos sempre, na nossa vida, no nosso dia a dia, sermos pessoas justas, usando como parâmetro essa justiça de Deus. Se alguém fez algo que não foi bom, vamos ter esse olhar divino e vamos dizer: todos têm a chance de ter uma nova oportunidade para se corrigir, para se arrepender, para se redimir. Então vamos trazer para nós, para as nossas ações, e vamos também ser justos para com o outro, dando ao outro a oportunidade de ser melhor, não é? Então é isso, meus queridos. Então vamos aproveitar, refletir sempre e pedir que Jesus esteja sempre conosco. E agora, para terminar, vamos relaxar, não é? Vamos inspirar com calma, com tranquilidade. Inspira, expira. E vamos neste momento pedir a Deus que na sua bondade, na sua justiça,
ampare a cada um de nós, que dê a cada um a condição para enfrentar as suas questões, os seus medos, os seus erros, e que tenham coragem para fazer o exercício, para se melhorar, para se redimir, para se perdoar, para perdoar o outro. Vamos pedir a Jesus, governador do nosso planeta, vamos pedir a Mãe Maria, que envolva a cada um de nós, a nossa família, os nossos amigos, a nossa cidade, a todos os irmãos que vivem nesse país, aos nossos governantes, aos governantes de todos os outros países. Vamos pedir a Deus que a sua justiça divina se espalhe sobre o nosso planeta e que a humanidade possa perceber o momento de aprendizado, o momento de progresso que estamos vivendo. Que nós possamos saber, Senhor, que nada é castigo, tudo é aprendizado, justiça. Tudo é e tudo faz parte do desenvolvimento deste planeta, de cada um de nós, da humanidade como um todo. Querido Mestre Jesus, nos ampara, nos protege e esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças Senhor Jesus.